Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, por favor, para a gente ler as Escrituras Sagradas. Evangelho que escreveu Mateus. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 25. Eu já venho mencionando há alguns tempos esse texto em conexão com algumas mensagens, mas hoje no meu coração veio o desejo de ministrar esta palavra, tá? O culto das crianças, por favor, está aberto as crianças irem. Me veio ao meu coração, então, ministrar Mateus 25, de 31 a 46. De 31 a 46. Vamos ler esse texto? É um texto, um pericope longo, é uma história. Diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E responderam, e respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me recolheste, estava nu e não me vestiste, estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não o fizeste, não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Acompanhe comigo numa oração, por favor. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra, pelo espírito que há entre nós de liberdade, da graça de Deus. Manifesta o teu poder, fale as nossas necessidades. Ser o teu nome glorificado. No nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Podemos assentar, por favor? Mateus, ele é o evangelho do rei. Ele é um evangelho que foi composto por Levi, que era publicano, cobrador de impostos, e ele era um judeu. Estrategicamente, Roma agia como um complô e usava algumas pessoas
no seio da sociedade judaica para ter mais acesso a algumas informações privilegiadas. E Levi, sendo judeu, e outros também, nós temos o caso de Zaqueu, que era judeu, eles são inseridos nesse complô da malha tributária romana para cobrar. E Mateus, o autor deste evangelho, antes de conhecer o Senhor Jesus, ele era publicano. E os publicanos, eles eram vistos, por conta desse complô, de maneira muito ruim na sociedade judaica. Mas ele viu o Senhor, ele encontrou-se com o Senhor. E quando ele encontrou-se com o Senhor disse: vem e segue-me. Foi um chamado forte, decisivo. Talvez aquele dia fosse um dia de muitas tarefas, de muitas missões. Talvez ele tivesse algo para ser feito para o Império Romano. Mas quando ele ouviu o chamado do mestre, ele deixa tudo para trás. O texto é bastante claro em dizer que ele, deixando tudo, as mesas, seguiu a Jesus. Evidentemente que ele não fazia esse serviço sozinho. Ele estava ali como uma figura judaica, um homem que entendia de tributação, um homem que entendia de contabilidade, mas a guarda romana estava ali ao redor dele. Então, quando ele sai da mesa, aquele dinheiro está protegido por alguns soldados romanos. Mas isso é muito forte, sim ou não? Deixar tudo para trás, o perigo da vida dele, o risco ele iria enfrentar algo legal diante da lei romana, mas ele abraça a ideia, ele abraça o convite, ele abraça o chamado. Jesus disse: vem e segue-me. E esse Mateus, ele traz algumas coisas diferentes dos outros evangelhos. Acreditamos nós, aqueles que são mais ortodoxos, não o pessoal do século XVIII e XIX, que vem com a onda do liberalismo criticar a Bíblia. Eu acho que a Bíblia, ela nos critica, ela aponta o nosso pecado. Nós não criticamos a Bíblia, nós não apontamos erros na Bíblia. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é poderosa. Eu posso ouvir um amém? E esse Mateus, ele vai escrever o chamado Evangelho do Rei. Olha que coisa incrível. E este Evangelho do Rei, ele vai trazer várias nuances. Entre essas nuances, duas são muito importantes. Eu quero falar aqui antes de entrar no texto. Primeiro, ele vai trazer uma coisa profundamente ligada às raízes da fé judaica, lá do Antigo Testamento. Aquilo que vai ser trazido também para a igreja. O reino dos céus. Esse vai ser um elemento, o reino dos céus. E é importante a gente dizer que Israel é algo importante nos planos de Deus. A igreja é importante nos planos de Deus. Mas nem Israel e nem a igreja é maior do que o reino de Deus. O reino de Deus aclopa, envolve a tudo e a todos. Eu posso ouvir amém? Envolve a Israel, a todo o passado do Antigo Testamento, envolve as promessas em Cristo, envolve a igreja. Este é o reino de Deus. E este evangelho do rei, este rei que é Jesus, ele é o rei desse reino eterno, o reino dos céus. E a palavra céus aqui, no entendimento de Mateus, é chamaim. É uma palavra plural no hebraico que traz três significados. Primeiro, algo extremamente grande, algo que ninguém pode tocar. Os Salmos diz que o céu é altíssimo e o Senhor habita em altos e sublimes céus. A outra coisa é que estes céus, ele governa a terra. A terra não está entregue a si mesma. Apesar do pecado, apesar do mal, o Senhor soberanamente ainda reina nos céus sobre tudo e todos. E terceira coisa, esse céu, ele toca a terra
e ele prepara a terra para um encontro. E aí eu amo a oração do Pai Nosso, que está aqui em Mateus com essa expressão: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Glória a Deus. E quando chega Mateus, no capítulo 24, o Senhor, ele se assenta com os discípulos no Monte das Oliveiras. E os discípulos daquele lugar, em um panorama, eles veem o templo sagrado, o templo construído por Herodes o Grande. E quando eles veem o templo, eles já tinham vindo de lá, e eles agora estão no Monte das Oliveiras. Eles dizem: Senhor, é muito bonito, belas pedras, uma construção magnífica. Herodes tinha tentado ganhar a graça da classe sacerdotal e fez uma obra magnífica para o seu tempo. Mas o Senhor diz assim: não ficará pedra sobre pedra. E ele começa a descortinar o fim do mundo. Ele começa a trazer a escatologia de Jesus em Mateus 24. Mas quando chega em Mateus 25, o Senhor vai afunilar essa escatologia de Jesus, o ensino de Jesus sobre as últimas coisas. E quando ele afunila, ele vai falar sobre o juízo divino. Isso é importante, porque esses céus que governa tudo e todos, ele há de trazer juízo sobre o mundo. É Romanos, no capítulo 1, diz que os céus manifestam a justiça e a ira de Deus. A justiça e a ira de Deus. E ele começa trazendo uma expressão de Davi, o rei pastor. Porque o rei pastor, nas promessas bíblicas do Antigo Testamento, ele é Davi. E em Davi configura a promessa messiânica do Filho de Deus, do Messias, do Ramachia, daquele que viria como rei e como pastor. Amém? E aqui ele vai dizendo, um rei pastor, ele agora está assentado em sua glória e assentado no seu trono de glória. Ele está na glória. O seu trono é de glória. E o texto diz, e ele voltará, e ele virá com seus santos anjos. É um momento final. É um momento de acerto de contas. É um momento de os céus ser tocados pelo poder da glória de Deus, para juízo, para glorificação, para redenção final. E quando ele vem, o texto fala assim, e ele separará como pastor, esse rei pastor, as nações, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. A igreja conhece a minha cultura e a minha etnia brasileira. Sabe que sou baiano, sabe que sou filho de sergipanos. Lá, entrando no Nordeste adentro, Pernambuco e outras coisas mais, vai a minha família. E eu conheço essa história das ovelhas de perto, não de tanto convívio, pastores, mas de ir, quanto menino, de ir em alguns momentos para ver as ovelhas e ver os bodes. Aqui está minha esposa, ela às vezes ficava encantada em Feira de Santana quando ela ouvia aquelas ovelhas santinês, que são tão lindas, né? Ali pelas campinas de Santo Estevão, uma cidade perto de Feira de Santana. E aqui o texto vai dizer, ele vai separar qualquer pastor que lida com ovelhas e bodes. Ele sabe que não pode serem pastoreadas juntas, mas cada um tem que ter o seu lugar de destino, o seu lugar de pasto. E os bodes, eles são muito acirrados, eles acabam indo para todos os lugares, eles não têm respeito de limites. As ovelhas não, as ovelhas são mais agregadas, elas compreendem o limite,
Elas compreendem que elas precisam de liderança. Os bodes não, eles são muito rebeldes, muito por si mesmos. Eles vão seguindo ali. E muitas vezes, bodes são mais perdidos do que ovelhas. A gente fala da ovelha perdida, mas é muito mais fácil perder-se um bode do que perder-se uma ovelha. Porque o bode, ele é perdido no próprio estilo dele, na natureza dele. Faz parte da natureza dele ser perdido. A ovelha, quando se perde, ela fica míngua, ela fica sofrida. É por isso que aquelas canções tão belas da nossa harpa, né? O bom pastor buscou-me, colocou-me nos seus ombros e ao redil me trouxe de volta. Essa é o espírito da ovelha, é agregada. Mas aqui no texto diz que ele vai separar as ovelhas e os bodes das nações. Das nações. O Senhor é o Deus da terra. O Senhor é o Deus de todas as nações, de todas as etnias. Da mais longínqua ilha, na Oceania, com algum aborígene, o Senhor é o Senhor daquela ilha. Posso ouvir amém? Nas mais primitivas tribos, se ainda que a gente pode usar esse termo primitivas, mas vamos usá-lo aqui, por favor. Entre a nossa Amazônia, o Senhor, Ele é o Senhor dessas tribos tão distantes na nossa imensa Amazônia. Na África, na África negra, na África árabe, o Senhor, Ele é o Senhor. Na Índia, com seus múltiplos povos, mais de 800 dialetos, Ele é o Senhor. Aleluia! Na grande Rússia, lá do Cazaquistão, em outros lugares, no Turquistão, em cada um desses lugares, Ele é o Senhor. E Ele chega, às vezes, antes da igreja, porque Ele é o Senhor, o reino é dEle. Eu lembro-me de algumas histórias que eu li do pastor Richard Foster e de Bartolomeu de las Casas, desses dois, de um jesuíta, Bartolomeu de las Casas, e do pastor Richard Foster, dizendo que antes da igreja chegar, chegou Cristo, chegou o Senhor, porque o reino é dele e as nações são dele. Eu posso ouvir amém? E esse Senhor, no meio de tantas culturas, de tantos povos, nesses milhares de anos de história humana, Ele tem encontrado as suas ovelhas. Ele também tem encontrado os bodes, os rebeldes, os de dura cerviz, os de pescoço duro, os que não se dobram ao Senhor. E nesse momento final, nesse enlace final, o Senhor, Ele convoca as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. É o juízo de Cristo, é o juízo do Senhor. E Ele olha para as ovelhas e diz assim: vinde, benditas do meu Pai. Aleluia! Você é abençoada, ovelha. Você é abençoado, ó Cordeiro de Deus. Por favor, coloca para mim, pastora, o Salmo 119, versículo 176. Às vezes nós somos essa ovelha do Salmo. Só para você ouvir isso aqui, essa oração belíssima. Salmo 119, 176. É o último versículo. Essa oração belíssima. Às vezes a gente está igual a esse salmista, como ovelha, perdidos, desgarrados, desnorteados. Mas olha o que diz o salmista Davi na oralidade e o salmista Esdras quando escreve. Olha o que ele diz: desgarrei-me como ovelha perdida. Vem buscar o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. A ovelha pode estar desgarrada, a ovelha pode estar desviada, a ovelha pode estar perdida, mas ela reconhece a voz do bom pastor.
ela tem uma necessidade, ela quer um reencontro com o pastor, ela quer o carinho do pastor. Glória a Deus. Que belíssima oração. Que essa oração hoje, pelo Espírito do Senhor, porque Ele faz isso, seja oração de pessoas que estão nesse carnaval. Eu lembro da irmã Lúcia, do pastor Carvalho, lá do Rio de Janeiro, da Igreja Batista do Calvário, lá no Morro Dona Marta. Aquele homem que Deus usou poderosamente. Não conheci ninguém no Brasil que Deus tenha usado mais do que aquele homem. E ele orava lá no Carnaval do Rio de Janeiro, que o nosso pastor falou aqui, tão perdido, tão entregue às entidades, aos demônios. E ele disse: Senhor, se tu tens uma ovelha perdida neste carnaval, no meio desses atabaques, encontra esta ovelha, atrás de volta, Senhor. E a Lúcia, a irmã Lúcia, com os vestidos do candomblé, com os símbolos do feticismo, ela ouviu a voz do Senhor como ovelha. E o Senhor disse: minha serva, o que tu fazes aqui? Aqui não é o teu lugar. E ela foi deixando os adereços, deixando tudo. E ela foi saindo e alguém não foi entendendo porque ela estava fazendo aquilo. Ela disse: o Senhor me tem chamado. E ela subiu o morro e encontrou-se com o Senhor naquele dia. O Senhor tem salvado ovelhas. História dentro. Nós não salvamos ninguém, igreja. A igreja comunica a salvação, mas nós não salvamos ninguém. Essa salvação é do Espírito, é do Cristo, é dele. João, no Evangelho, ele diz: o Espírito convencerá o homem do pecado, da morte e do juízo. Ele que faz isso. Eu estava falando esses dias, nas conversas triviais lá de casa, algo com a minha esposa, de alguma pessoa que eu olhava e dizia: é irrecuperável. A gente tem alguns casos que a gente diz assim. A psicologia diz que não tem mais jeito. Às vezes nós, pastores, damos a cara no chão, sabe? Pegamos a toalha e damos na lona. Mas o Senhor não desiste de nós. Para o Senhor não há caso perdido. A salvação pertence ao Senhor, diz os profetas. A Ele pertence a salvação. E quantas pessoas irrecuperáveis, bandidos, pessoas rebeldes, pessoas loucas, pessoas que a gente chama de sádicos, mas essas pessoas encontram o Senhor. E eu não sei como é isso. Eu não sei explicar, porque se eu souber explicar, deixará de ser milagre. É milagre. Aquela pessoa tão perdida, aquela ovelha tão suja, tão desgarrada, que de ovelha não tinha mais nada, mas tinha apenas algo de porco, parecia mais um porco do que uma ovelha. Ela encontra o bom pastor e ela é transformada pela graça em ovelha de Deus. Aleluia. E quando a gente encontra tanto amor, a gente precisa dar amor. Porque, queridos, quando a gente é amado, como nós fomos amados pelo Senhor, porque só sabe o que é amor quem era rejeitado, só sabe o que é encontro quem estava perdido, só sabe o que é luz quem estava nas trevas. É por isso que tem uma expressão nos evangelhos que diz assim: aquele a quem muito foi perdoado, aleluia, esse muito amor. E a única maneira de nós demonstrarmos que Ele nos amou e que nos transformou em ovelhas de Deus é quando nós amamos uns aos outros. É quando nós amamos quem precisa de nós. E o texto aqui, no final, ele chama esses que sofrem, esses que precisam de nós, ele diz: os pequeninos do Senhor. São carentes, são pobres, sabe? Estão doentes.
E precisam de nós. Precisam que nós nos acheguemos dele. Precisam que nós tenhamos misericórdia deles. A gente não pode olhar insensível, imparcial ao sofrimento do nosso irmão na casa de Deus e as ovelhas que estão fora da casa de Deus, que convém ao Pai trazê-las e agregá-las mais uma vez. Eu me lembro quando nos nossos evangelismos, na cidade de Feira de Santana e na cidade de Salvador, andando pelas madrugadas, as almas vinham aceitando Jesus. Alguns demônios eram expulsos. E um dia chegou um jovem de uma belíssima aparência, um paulista, fazendo o caminho contrário, geralmente o nordestino que vai para São Paulo. Ele estava vindo para o Nordeste, para a curtição, para o mal, para as belas praias do Nordeste. E ele estava enfiado no pecado, na lama, o jovem Messias. E nos nossos evangelismos, no grupo Águias de Cristo, Messias encontrou Jesus. E mais algumas pessoas, alguns jovens lá do Ceará. E eles olharam para nós, pastores, e disseram: o que nós vamos fazer agora? Nós não temos para onde ir, não sabemos o que fazer, não temos aonde dormir, não temos o que comer. Nós éramos apenas alguns jovens, com algumas profissões do comércio de uma cidade comercial nordestina, sem grandes recursos. Mas nós nos unimos. Pessoas da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, era um grupo interdenominacional, Águias de Cristo, e tomaram uma decisão: dar comida, dar um banho, dar roupas, assistir. E passado mais alguns tempos, alguns dormindo na casa do irmão Valmir, que hoje é um pastor de uma mega igreja em Feira de Santana, Valmir Pedreira. O Valmir chegou e disse assim: não dou mais conta, tem tantas pessoas aqui na minha casa. Ele era solteiro. E a casa dele enchendo de pessoas que iam se convertendo naquela cidade de retirantes. E eles disseram: precisamos de uma chácara, de uma casa. E aí começou um centro de recuperação conosco, Nova Vida era o nome. Faz 30 e tantos anos isso. E eu me lembro que eles chegaram assim, cada um desafiando. E a minha avó, que era católica então, ela disse: eu tenho um barracão, eu cedo o meu barracão. E ela cedeu, a linguagem de vocês, barracão, a gente chama sempre de casa lá na Bahia, cedeu uma casa para que ali começasse. Depois um comerciante cedeu uma chácara e ali nós ficamos. Sabe, queridos, isso é evangelho. É correr. Você lembra de David Wilson, A Cruz e o Punhal? Quando ele estava lá no Texas, naquela cidadezinha do Texas, e alguém falou que aqueles adolescentes receberiam prisão perpétua porque faziam parte de uma quadrilha chamada Mau Mau, eram os Mau Maus. E ele tomou uma decisão, deixou tudo para trás, ele só tinha uma coisa de bem, de preciosa, que era uma TV nos anos 60, e vendeu a TV para custear a despesa de ir a Nova York, aquela mega cidade, e encontrar aqueles adolescentes e falar de Jesus, o Salvador, o bom pastor. Aleluia! E ali está hoje, no centro da grande maçã de Mahatma, a Igreja das Nações, fundada pelo pastor David Wilson, porque ele amou as ovelhas do Senhor. Lembro-me de minha mãe. Um dia ela queria ir para o presídio. Eu falei: mãe, o que é isso? Presídio não dá certo. Ela: não, tem um jovem Marlon, foi criado em minha rua. Ele foi preso por drogas, foi condenado. A mãe dele é nossa querida, nós o amamos. Precisamos ir lá visitar o Marlon. E num domingo à tarde, é extremamente constrangedor. Eu não sei se você já foi num presídio visitar alguém, mas como um crente é uma experiência que você um dia precisa fazer. E nós fomos, pastores. E aí você tira a roupa, tem todo um constrangimento. Não é, meu pastor, que é militar, que entende um pouco disso. Eu sei que o serviço é outro, mas o senhor entende.
E eu fiquei com vergonha não de mim, por me despir e para seguir o protocolo. Mas eu fiquei com vergonha da minha manhinha. A gente precisa mais de verdade. Parar com a hipocrisia. Eu chorei porque eu soube que ela tirou a roupa. Porque não tem coisa mais sagrada do que família pra gente. Do que mãe, do que mulher, do que filhos. A gente mata e morre, a gente luta, a gente trabalha por isso. Mas louvado seja o Senhor. Que aquele jovem, naquele dia, ele encontrou-se o Senhor. E hoje ele é um pastor em Feira de Santana. A gente precisa abandonar todo o egoísmo e amar de verdade. Sabe, não são as obras que vão salvar a gente. Deixa eu deixar isso aqui bem claro. Mas nós fomos feitos para que nós façamos boas obras. Não dá para cruzar os braços. Se ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Não há nada de grande que a gente faça que ainda será suficiente por tudo aquilo que ele fez por nós. A minha mulher tem um coração muito mais abnegado do que eu, mais entregue do que eu. E eu louvo a Deus por isso. Às vezes a gente já ficou sem nada. Quando nós viemos para aqui como peregrinos, como imigrantes, retirantes, porque alguma coisa dessa a gente é quando a gente sai da Bahia e vem para aqui. E a gente viveu de cesta básica, literalmente. E era a pandemia. E você sabe que, por mais que você queira trabalhar, a pandemia disse, não trabalhe. Só que as pessoas sabendo que era um pastor, teve uma época que chegou muitas cestas básicas. Não foi uma, nem duas, nem três, várias. E um dia um amigo chegou para mim e disse, guarda tudo. Guarda tudo, porque vai precisar. E ela olhou assim para mim e disse, a gente não come isso tudo. A gente vai doar para quem precisa. A gente vai dividir, procura. E eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar, ela sempre procurava na igreja os mais carentes. E um dia ela chegou e disse, Cláudio, nós temos que fazer a melhor feira para uma família que está desempregada. Eu digo, filha, nosso salário é tanto. Ela disse, o Senhor recompensará. E ela chegou para a pessoa e deu um cartão. Disse, faça o que você quiser. Aqui está. Queridos, a gente precisa amar de verdade. Se tem uma coisa que aqui em Goiás eu sou contra, e aqui eu vou falar, por favor, me receba como profeta. Talvez eu toque na sua ferida, talvez você se magoe comigo e se ressinta. Mas agora eu preciso falar como profeta. É o tal do brechó. A gente precisa dar um fim a essa cultura. De graça recebeste e de graça dai. Se alguém precisa de roupa, se alguém está nu, a gente precisa vestir com o melhor. Será que eu posso ouvir um amém? Será que magoei você? Será que eu ressenti você? Eu não sei de onde é que isso foi se achegando a nós. Eu estou trabalhando num condomínio. Eu sou uma espécie de faxineiro e jardineiro. E trabalha duro. Um faxineiro e um jardineiro. Talvez a minha pele, a cutis, está mais amorenada. É o sol que queima. O sol de Goiás queima. E uma irmã, eu amo os pentecostais, estavam com aqueles hinos de fogo, não tem uns hinos de fogo? E ela olhou para mim e disse, jardineiro. Disse, oi. Eu tenho roupas para doar. Você recebe? Sabe, queridos, a minha família, lá no passado, ela teve alguma coisa social, mas as coisas foram se perdendo.
E quando você tem alguma coisa, de repente você não tem nada, é mais difícil do que aquele que não teve nada do que tem. Não sei se você está entendendo a lógica. Você vivia bem, você andava de avião, você vivia assim com o pai, e agora você está beijando a lona. E quando você está nessa situação, você pergunta, Deus, por quê? E você entra na soberania de Deus e você compreende que mesmo na dor, mesmo no vale, mesmo na humilhação, Deus continua amando você. E ela disse, você quer as roupas, as trouxas? A gente fala no Nordeste trouxas. Falei, quero. E ela me deu, deixou na porta da casa dela, e eu passei com um carrinho de mão, eu peguei tudo, levei ao lugar onde eu fico como jardineiro. E separei as roupas, todas. Coloquei cada uma num lugar e fui para o transporte coletivo. Levar aquelas trouxas inteiras. Gente, levar uma quantidade enorme num transporte coletivo é um trabalho exaustivo. Alguém olhava para mim com cara de doido. Disse, quem é esse maluco? E quando eu cheguei em casa, eu falei para a Manuela, são roupas para doação. E nós temos alguns amigos, graças a Deus aqui, temos uns amigos lá do Tocantins, que ajudam muitas pessoas. E ligamos para ele e disse, olha, estamos com muita roupa para doação. É um tenente reformado, o pastor conheceu aqui. E ele disse, eu vou aí para pegar. E Manuela disse, Cláudio, nós temos um sabão Omo aqui, nós temos algo aqui para lavar, vamos fazer uma lavagem, vamos separar tudo, deixar tudo bem limpo, bem arrumado, para entregar o melhor para aqueles que precisam. Queridos, ovelhas fazem isso. Ovelhas não olham para a sua dor. Se eu ficar olhando para a minha dor, ai, coitadinho de mim, eu sou mais sofredor. Eu paro o poder do evangelho. Lá na Bahia eu era pregador. Pregava 200, 150 vezes ao ano. Aqui é difícil ter uma agenda. E esses dias eu tomei uma decisão. Viu, pastor? Eu tomei uma decisão. Não quero mais agenda. Não quero mais. Não quero mais que ninguém me diga. Claro, eu vou cumprir alguma se alguém me chamar. Mas eu não me ofereço. Eu não digo, olha, aqui eu sou o pregador. Não, acabou. Eu prego as almas. Todos os dias. No ônibus, nas ruas, aos mendigos, sabe? Todos os dias. Isso, para mim, é ser ovelha. Se para mim os púlpitos não estão abertos, está pela graça de Deus esse aqui, louvo a Deus por essa igreja. Então, os corações daqueles que são carentes, as ovelhas perdidas, são os púlpitos a quem a gente quer pregar o evangelho. E eu tenho encontrado tanta gente carente, já estou encerrando, do evangelho. Às vezes eu não consigo pregar para todo mundo. Hoje eu fui comprar um remédio para a Manuela, ela estava com uma dor de cabeça, uma enxaqueca forte. E eu saí correndo daqui para lá, para a Avenida Rudá. E um jovem bonito, de um jeito meio loiro, os olhos verdes, parou para mim e queria falar algo. Eu disse, por favor, agora não. Eu estou com pressa, porque a minha prioridade era cuidar da minha esposa. Estava correndo ali para pegar o remédio e voltar para casa. Mas eu nunca deixo de orar. Eu falei, Senhor, eu não pude parar. Eu não pude conversar, mas eu posso orar. E todos os dias eu faço orações secretas. Todos os dias eu olho as pessoas no ônibus, no trabalho, vejo alguma situação e eu fico orando. Esses dias um senhor passou aqui de um jeito tão agoniado, aqui na nossa igreja em frente, eu comecei a orar, Senhor, vai com ele, ao encontro da necessidade dele. Queridos, nós precisamos amar na dimensão do Espírito. E quando Jesus chegou para as ovelhas e disse para ela, olha, quando você fez essas coisas pelos que estavam presos, pelos que estavam nus, pelos que tinham fome, vocês fizeram por mim. Eles vão dizer assim, Senhor, nós não sabíamos que era para ti. E aí vêm os bodes. Os bodes disseram, nós nunca fizemos. Você sabe por que os bodes nunca foram generosos? Já estou encerrando. Você sabe por que os bodes nunca amaram, nunca cuidaram, efetivamente? Não é esse cuidado social da política que usa como troca, moeda de troca, não é isso que eu estou falando. Eu fui diretor, coordenador do Bolsa Família na Bahia. Se você pegar o meu QNI, você vai lá,
diretor social federal, papá. E quando começou o Bolsa Família, eu saía com o PT, saía organizando o Bolsa Família na Bahia. E um dia o meu líder político chegou para mim e disse, olha, eu sou contra o PT. Eu falei, olha, eu estou fazendo um serviço social, não tenho que ser a favor ou ser contra. E ele disse, eu quero dar vara de pesca e não o peixe, o meu líder político. Ele era da maçonaria. E eu olhei ele falando aquilo tudo e disse, tranquilo, então a gente vai criar cursos. Todo mundo que nessa cidade tiver Bolsa Família vai ter cursos. Eu vou coordenar todos os cursos. Eles vão aprender profissões. Você sabe que isso não existe no Bolsa Família. Isso foi lá no comecinho. Você está me entendendo ou não? Eu dava vara de pesca. Foi um trabalho maravilhoso. Mas um dia o Senhor falou comigo, meu nome cresceu na política, alguém queria que eu fosse político. Eu era apenas um cargo de confiança. Tinha alguns parentes que eram políticos, alguns amigos que eram políticos. E um dia o Senhor encontrou comigo e disse, eu não te quero aqui. Eu te quero no meu reino, eu te quero no púlpito, eu te quero na palavra. Eu quero que você cuide das pessoas com o meu amor, com a minha igreja, e não com as coisas do governo. Eu falei, amém, Senhor. E eu cheguei para o meu líder político, que era anti-PT. Hoje ele é PT coladinho. Hoje ele é mais PT do tudo que você pode pensar, o meu líder político da Bahia. E eu cheguei para ele e disse, olha, eu quero abrir mão do cargo. Ele, o que é isso, pastor? Eu já era pastor. Eu disse, não, eu estou mudando de cidade. Ele disse, não, eu te mantenho o salário. Você precisa, você vai fazer o quê? Eu vou pregar o evangelho. Vai pregar e vai viver de quê? Eu mantenho o senhor por um tempo, eu faço isso. Eu olhei para a cara dele, como estou olhando para essa câmera, e disse, Neco, eu sempre preguei o evangelho para você, e eu tenho vergonha nessa cara. Eu não recebo salário fantasma. Me dê o fim do cargo de confiança e coloque outra pessoa. Queridos, o nosso chamado ele tem um alto preço moral. Eu quero convidar você a ficar de pé, por favor, em nome de Jesus. Me perdoe abrir meu coração um pouquinho com você, mas para mim foi necessário. Porque às vezes a gente olha para algumas pessoas, para esse retirante, esse nordestino, esse peregrino, e às vezes a gente não valoriza. Eu sei que eu tenho sido valorizado nessa casa, mas eu quero dizer que eu quero amar você. Amém? Tem uma expressão de Paulo que eu quero fazer uma expressão de todos nós. Amar ainda que seja menos amado. Essa igreja tem algo grande a ser feito, algo poderoso a ser feito. Sabe, queridos, eu sou terrivelmente contra o show evangélico. Eu acho que esse lugar não é lugar do show. Esses meninos aqui, o pastor Sami, toca na unção de Deus. O pessoal que está aqui, que hoje, por algum contratempo, não está, nós temos um louvor poderoso. Nós temos uma palavra do céu neste lugar. Nós temos um pastor, chega aqui, pastor, por favor, eu vou quebrar o protocolo, chega aqui, porque está gravando. Nós temos um pastor que Deus tem usado com dons de cura. Se eu for perguntar aqui, a um por um, todo mundo vai dizer, Deus usou, eu já 2 ou 3 vezes, Deus já usou o pastor para realizar curas na minha vida. Este é o lugar do avivamento. Este é o lugar que Deus quer fazer grandes coisas, mas depende de nós. Não depende só do pastor Ricardo, do pastor Ailton, da pastora Rosângela. Nós precisamos amar as ovelhas do Senhor. E a pergunta do Senhor nessa noite é: quem está disposto a amar as ovelhas perdidas? E a pergunta do Espírito é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós?